Christ Jesus lives today. He walks with me and he talks with me along that narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know he lives. He again, everybody. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me, he talks with me along that narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know he lives. Let this great audience say, Hallelujah. Hallelujah. The Lord lives. The Lord lives. Praise His name. Praise His name. Hallelujah. Hallelujah. He lives. He lives. Let's wave our hands and Jesus lives today. He walks with me and talks with me along that narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know he lives. He when the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. Oh, and the saved of earth shall gather over on the other shore. When the roll is called, yonder I'll be there. Oh, when the roll is called, yonder, when the roll is called yonder, when the roll is called yonder, when the roll is called yonder, I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of His resurrection share. Oh, when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called yonder, I'll be there. When the roll is called yonder, when the roll is called yonder, when the roll is called yonder, oh, when the roll is called yonder, I'll be there. Let's raise your hands and say, by thy grace, Lord. By thy grace. Now, we are brothers and sisters in Christ. Let's just turn and just shake hands with somebody by you and say, by God's help, when the roll's called up yonder, when the roll is 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 called up yonder, I'll be there. What are we waiting for? When that trumpet, the last one, the Lord shall sound, and time shall be no more. Not broken to eternity.
somente aqui. You see, friends, this week I have battled hard to try to convince some of the people that Vejam, amigos, essa semana tive que batalhar bastante tentando convencer algumas pessoas que Jesus Christ's words, no matter what it is, has to be right. as palavras de Jesus Cristo, não importa quais sejam elas, têm que estarem certas. He said, a prophet's not without honor except among his own people, his own county. Ele disse, não há profeta sem honra senão entre seu povo na sua terra. And that's exactly right. E é exatamente correto. They just won't receive it. Simplesmente não recebem isso. I don't know why. Não sei por quê. Jesus said so, and that settles it. Assim disse Jesus. E isso encerra o assunto. I got people around this country that would almost be willing to die for me. Tem pessoas neste país que quase morreriam por mim. They love me. Eles me amam. But in the general whole, it's God's Word. Mas no geral é a palavra de Deus. And God must keep His Word in order to be God. E Deus tem que cumprir a sua palavra para ser Deus. That's right. Isso mesmo. And anybody that's been in the meetings before outside of here, E qualquer um que já esteve nos encontros antes, fora daqui, we've had the fewest signs and miracles that's been done in any meeting I've ever seen of this long. tivemos o mínimo de sinais e milagres que já foram feitos em qualquer reunião que já vi que durou este tanto de tempo. Usually there's blind, deaf, dumb, cripples and everything, wheelchairs piled in the corner and people going places and cots and stretchers. Geralmente existem cegos, surdos, mudos, aleijados e tudo mais, cadeiras de rodas empilhadas em um canto e o povo indo nos lugares e camas e de armário e macas. And as only as far as I know, there's been two people sitting here. E há somente, que eu saiba, há duas pessoas sentadas aqui. I've seen one of them before, this boy here, sitting here. Eu vi uma delas antes, este menino aqui sentado ali, See the Holy Spirit standing over the other night, come very near. vi o Espírito Santo pairar sobre ele e outra noite chegou bem perto. I could pronounce his healing just as a force I got through preaching. Eu poderia ter declarado a sua cura, e logo que antes de eu terminar de pregar, But I seen it drop back away from him again. porém eu vi isto se afastando dele, começou, Something crossed his place there and kept it from him. algo atravessou seu lugar ali e o afastou dele. There's the only person that I've seen even afflicted in any way outside of a couple of deaf people or something come to the platform they told me about. Foi a única pessoa que vi até mesmo aflita de algum modo, fora de uns dois surdos, ou algo subiu à plataforma, eles me falaram a respeito. I don't know. Eu não sei. But there you are. It's home. Aí está, é a sua terra, It's around your people. é perto do seu povo. Now to my good friend Mr. McSpadden, Mr. McDowell, and those who are sitting in the building tonight, Agora, ao meu bom amigo, senhor McSpadden, o senhor McDowell, e aos que estão sentados no edifício esta noite, who I've tried to tell this to, and you people at Jeffersonville out of the tabernacle, do you see what I speak of? aos quais tentei dizer isto. E você, gente de Jeffersonville, do tabernáculo, estão vendo o que estou falando? You can't change the Word of God. Não se pode mudar a palavra de Deus. It'll be forever that way, because Jesus said so. Ela será para sempre desta maneira, porque assim disse Jesus. Now, and to the people that were begging me to come back to the tabernacle, do you see why? Agora, e para as pessoas que estavam me implorando para voltar para o tabernáculo, você vê por quê? There's probably been 50 people saved this week around here in a revival, maybe not that many, maybe not 10 for all I know. Onde provavelmente 50 pessoas foram salvas essa semana por aqui, em reavivamento. Talvez não foi esta quantidade, talvez nem 10, pelo que sei. Where ordinary in 8 days it would build into the hundreds and hundreds and hundreds somewhere else.
onde geralmente em 8 dias isto se elevaria a centenas e centenas e centenas em outra parte. See the difference? Estão vendo? Estão vendo a diferença? It's home. It's among your people. É sua terra, é no meio do seu povo. Not because that they don't love me, but because Jesus said so. Não porque elas não me amam. Boa noite com Jesus, amados irmãos. Deus continue derramando suas bênçãos sobre nós e mais esta rica oportunidade que temos para adorá-lo e ouvirmos a palavra. Nós vamos cantar do nosso hinário número 198, Não Tardará. Sol maior, não tardará. Número 198 do nosso hinário, do cantor cristão, número 111. Cristo do céu em breve virá, Ele afirmou-nos e não tardará. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar. Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Em breve os mortos ressurgirão, todos os crentes se encontrarão, juntos alegres ao céu subirão, quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar. Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Breve esta terra gozará paz, preso, encerrado será Satanás. Tudo que é vil deixaremos atrás quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar. Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Cristo não tarda em vir. Quem estará pronto naquele porvir? Oh, que alegria teremos em vir quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar. Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Aleluia, graças a Deus. Esta terra gozará paz. Gozará paz. Então vamos ver essa chuva caindo, né? Chuva para refrescar a terra. Esta terra gozará paz. Tudo que é vil deixaremos para trás. Graças a Deus. Você pode levantar suas mãos e dizer graças a Deus por esta terra.
porque está vindo o reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos cantar também o próximo hino. Eu não marquei aqui o número. Número 14. Vamos cantar. Número 14. Firmeza, nada ponho minha fé, em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. Número 14 do nosso hinário, do cantor cristão, é o número 366. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Sei não posso a face ver da sua graça, vou viver em cada trance a suportar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Aleluia. Graças a Deus. É bom louvar ao Senhor. A graça dele que nos permite estarmos mais uma vez juntos para adorarmos. E isto é maravilhoso. Nós vamos orar nesse instante pelo livro de oração. E se você deseja fazer o seu pedido conhecido, nós vamos orar. Nós estamos reunidos mais uma vez aqui no tabernáculo para um culto abençoado na presença de Deus e meditação na palavra. Já temos cantado. O endereço do tabernáculo é na rua Professor Mário Celso de Almeida, número 79, no bairro Esplanada Santa Terezinha, próximo ao Sesc. Os nossos cultos são realizados nas quintas-feiras e nos sábados, começando às 19 horas. Nós vamos orar nesse instante, também colocando diante de Deus o próximo sábado, a Santa Ceia do Senhor. Se Deus permitir, será realizada no próximo sábado. Oremos para que Deus dirija os próximos cultos. Os cultos em São José, lembre-se do pastor Ederson em oração. Lembre de quem você
ama nesse instante, representando sua família, orando, clamando a Deus, Ele ouve o nosso clamor nesta hora. Amado Deus e Pai Celestial, nós te adoramos, Senhor. Nós, ó Senhor, estamos aqui como pessoas necessitadas, mais uma vez, Senhor. Nós temos muitas necessidades nesta vida. Pedimos a Tua graça sobre nós, Senhor, aqui nesta noite, que use de misericórdia, Senhor, e fale conosco, Senhor, fale aos nossos corações, Senhor. Temos nos humilhado perante a Tua presença, mais uma vez estamos aqui humildes, não como orgulhosos, Senhor, não como jactanciosos, ó Deus, mas como seres pobres, falíveis, necessitados da graça, da misericórdia do Senhor. Te agradecemos por sermos pobres de espírito, Senhor, porque somos pobres de espírito que alcançarão o reino de Deus. Oh, Pai, te agradecemos por ter essa necessidade de clamar, de render a Ti, Senhor, de Te adorar, de ajoelhar, de inclinar aos Teus pés. Levantamos este livro de oração, está diante da Tua presença. Pedimos a Tua bênção sobre cada nome que foi escrito aqui neste livro, Senhor. As mãos que têm sido levantadas, os cultos, ó Deus, que serão realizados ainda esta semana em todos os lugares, em São José dos Campos, Senhor, aqui em Taubaté, nossa Santa Ceia, colocamos diante do Senhor. Dirige-nos, dirige cada passo nosso, Senhor. Abençoa cada coração, ó Deus, nesta noite. Abençoa, ó Pai, e nos ajude a ter a direção completa do Teu Espírito. Nós precisamos da Tua presença, Senhor, nesta noite. Precisamos da Tua presença nos nossos lares. Precisamos da Tua presença nos acompanhando cada passo que dermos, no trabalho, em casa, onde formos. Pedimos a bênção do Senhor a nosso favor, no precioso nome, Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Nós vamos cantar mais um hino, número 182 no nosso hinário. Vigiar e orar, é o número 182, do cantor cristão, número 162. Vamos louvar a Deus com mais estilo. De manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia agora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Sem cessar, vigiar e orar ao meio-dia, e quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre a oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Vem de manhã e sem cessar, vigiar e orar.
a Deus prazeres e pesares, depondo em suas mãos a dor. Vem de manhã e sem cessar vigiar e orar, e sem cessar vigia a cada instante que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante pode o mortal ao céu chegar. Vem de manhã e sem cessar vigiar e orar. Vem de manhã e sem cessar vigiar e orar. Aleluia. Somente crer, tudo é possível. Somente crer. Aleluia. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Senhor Deus, amado Pai Celestial, nós temos chegado na Tua casa aqui mais uma vez, Senhor. Temos cantado alguns hinos em Teu louvor, Senhor. Nós não temos maneira suficiente boa para Te agradar, Senhor. Não sabemos como Te adorar, ó Deus, mas aceita o nosso louvor nesta noite, aceita a nossa gratidão. Nós temos vindo à Tua casa, Senhor, nesta noite, porque precisamos de Ti. Nós não viemos aqui porque não tínhamos algum outro lugar para ir. Não é isso, Senhor. O Senhor conhece os nossos corações nesta noite. Mas nós temos vindo aqui porque o Espírito Santo nos traz aqui. O Espírito Santo nos atrai, Senhor, para um lugar onde podemos Te adorar, onde podemos ter companheirismo uns com os outros ao redor da palavra, longe da política, longe de tudo que é humano, tudo que é mundano, Senhor, mas assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Não pelas paredes do tabernáculo, mas um lugar, uma atmosfera que o Senhor habita, que o Senhor ama, e nós queremos estar assim, criando boas atmosferas, pensando boas coisas, falando boas coisas, aproveitando o nosso tempo com tudo que temos, Senhor, aqui na Tua casa nesta noite, Senhor. E que nós possamos sair daqui, Senhor, com o desejo de, na nossa casa, manter também essa atmosfera. Na rua, no trabalho, onde andarmos, que nós possamos ser sempre assim. Concede isto, Pai. Humildemente nós Te pedimos, no precioso nome, Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Boa noite com Jesus, amados irmãos. É bom estarmos juntos mais uma vez
pela graça de Deus, ter esse tempo assim, na presença do Senhor. E graças a Deus nós eu consegui chegar um pouco mais cedo. É o desejo do meu coração estar aqui mais cedo. Eu tenho sido um bom exemplo, né, do pastor Ederson em São José dos Campos. Eu sempre chego na igreja, nunca cheguei na igreja primeiro que ele. Que eu lembro, não. Nunca eu cheguei primeiro que ele. São exemplos bons que a gente vê, né? Dedicação. A gente precisa olhar, ter uma referência, cada um de nós, né? Ter uma referência. E hoje eu consegui chegar mais cedo. Eu pretendo fazer isso sempre, né? Se Deus permitir. O homem, ele faz votos, faz compromissos, e muitas vezes ele falha. Mas se entregarmos nas mãos de Deus, eu creio que eu consigo chegar sempre mais cedo. É o meu desejo, o desejo do meu coração, chegar mais cedo. E a gente levanta pela manhã na quinta-feira, a primeira coisa que a gente lembra é do culto, né? Hoje vai ter culto. Na quarta-feira, São José, hoje vai ter culto. No domingo, nem se fala o domingo. É maravilhoso, tremendo nossa mensagem que vamos meditar. Hoje o profeta vai falar alguma coisa sobre isso, o desejo de estar no culto. Junto com os irmãos. Jesus disse em sua palavra que quando foi indagado por sua mãe, quando se distanciou da sua família, em Jerusalém, né? Eu creio, e a mãe de Jesus, ela disse: eu e teu pai estávamos procurando por ti ansiosamente. E Jesus disse: quem é o meu pai? Quem é a minha mãe? Ela disse: o meu pai, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. E nós observamos isto, né? Observamos estas coisas, são tremendas e nos ajuda a caminhar nesta jornada. O apóstolo Pedro diz que são irmãos de uma fé igualmente preciosa, uma fé igualmente preciosa, uma fé poderosa, uma fé rica, uma fé que nos transportará para o arrebatamento, onde jamais vai haver separação, onde a família de Deus, aqueles que são batizados no corpo de Jesus Cristo, por um Espírito, 1 Coríntios capítulo 12, por um Espírito, somos todos batizados em um corpo, formando este corpo. Graças a Deus. Nós vamos ler nossas Bíblias, irmãos, no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 17, a partir do versículo 5, do 5 até o 7. Êxodo 17, do 5 até o 7, nós leremos. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara
com que feriste o rio Evai. Eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. Quero repetir o versículo 6. Eis que eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. E tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. Podeis vos assentar, irmãos, que o Senhor Jesus acrescente as bênçãos da palavra nos nossos corações. Na mensagem que vamos meditar nesta noite, a mensagem do profeta de Deus para esta era. Uma delas, né? O profeta pregou mais de 1.100 mensagens. E elas foram pregadas na plataforma, em diversos lugares. Na sua igreja, em Jeffersonville, e ao redor dos Estados Unidos. Mais de 1.100, creio que quase 1.300, né, mensagens. E elas foram impressas em livros, como nós temos aqui esta mensagem que meditaremos nesta noite. A sempre presente água da rocha. E o anjo do Senhor disse ao profeta: armazene alimento. Nós sabemos disso, mas talvez alguém ouvirá esta fita e não sabe isto ainda, né? O profeta de Deus. O anjo disse para ele: armazene alimento. E às vezes ele ficava muito triste por pregar por 4 horas. Mas era o anjo do Senhor que disse para ele fazer. E ele dizia para as pessoas: me perdoe por segurar vocês por tanto tempo aqui, mas o anjo do Senhor me disse para fazê-lo, para pregar sobre isto, para pregar sobre a semente da serpente, para pregar sobre a restauração da árvore noiva, para pregar sobre casamento e divórcio e tantas outras mensagens que nós temos ela não só nas nossas estantes, mas ela está dentro dos nossos corações e ela faz parte das nossas vidas. O que nos mantém de pé é esta mensagem. O que seria de nós se não fosse estas mensagens? Toda honra e toda glória é dada ao Senhor Jesus Cristo nesta hora, por esta grande bênção que é a mensagem. Começando aqui com o parágrafo 59. Parágrafo 57. Nós sabemos que Israel sempre tem sido um exemplo histórico de Deus, porque Israel estava separado do resto do mundo. E quando nós ficamos separados do resto do mundo, então nós nos tornamos a igreja. Quando nos separamos. Mas, se nós estivermos envolvidos com o mundo, então não estamos na igreja. Eu creio que isso vai bem fundo. Tome o seu lugar, veja. Nós não somos a igreja até estarmos separados do mundo. Separemos a nós mesmos. Saiamos dos meios das pessoas impuras. Não se relacionem com elas. E não sejam participantes dos seus pecados. Não se una com os incrédulos.
mas se separem das coisas do mundo. E quando Israel estava no Egito, eles eram o povo de Deus. Então, quando foram chamados para sair fora do Egito, ou eles tiveram o êxodo, a saída, então eles foram chamados à igreja, porque isto foi quando eles se separaram do resto do mundo. E a própria palavra igreja significa chamados fora, êxodo, saída. Cada um de nós, como cristãos, tem tido um êxodo em nossas vidas, um êxodo, uma saída. Nós tivemos um tempo onde nós fomos chamados do meio dos nossos associados, chamados fora do meio das pessoas com que uma vez tínhamos companheirismo, e nos tornamos um povo diferente, para caminharmos com um povo diferente, que agia de maneira diferente e falava de uma maneira diferente. Isto foi um êxodo nas nossas vidas. Muito bom exemplo Israel nos deu, de quando Deus os chamou para sair. Israel teve um êxodo e saiu do meio das pessoas do mundo e tornou-se uma nação separada em Deus, um povo peculiar. Eles andaram sobre as sombras do lugar de misericórdia. Eles viveram e andaram pela grande coluna de fogo, e Deus os trouxe do Egito para a terra que Ele tinha prometido. E neste êxodo, nesta saída, lhes fora dado um líder espiritual, um líder que era Moisés, um grande profeta ungido, que era um grande homem. Ele era um homem pio, ele nasceu um homem pio. Deus o chamou de sua mãe mesmo antes daquele tempo. Deus ordenou-lhe, antes da fundação do mundo, para ser um líder para aquela geração, para trazer esta saída, esse êxodo para o povo. Moisés. Então Moisés, parágrafo 63, aqui algum tempo atrás, eu falei para as criancinhas aqui da igreja e tive um pequeno sermão para eles. E disse, eu dei uma pequena ilustração de como Joquebede, como ela orava, ela e Amram, seu pai, o pai de Moisés, acerca de fazer algo sobre libertação do povo. E Amram viu a visão de Deus de pé, ou um anjo apontando em direção ao norte, e disse-lhe o que aconteceria. E o pequeno Moisés nasceu. E eles não temeram as ordens do rei, nem as ameaças. Eles sabiam que Deus tinha sua mão sobre Moisés. E aquilo estabeleceu tudo, correto. Não importava o que o rei dissesse, não importava o que o mundo político dissesse, não importava o que alguma coisa mais dissesse. Eles sabiam que Deus tinha sua mão sobre Moisés. Então eles não estavam assustados em deixá-lo solto, não. Bem no meio dos crocodilos, quando todos eles estavam simplesmente esbordo com as criancinhas hebreias, onde eles as tinham dado como alimento aos crocodilos. E ainda assim, Moisés foi colocado numa pequena arca e colocado bem entre os crocodilos, bem no meio deles, porque eles nada temiam. Seu pai e sua mãe sabiam que Deus tinha suas mãos sobre eles, sobre Moisés. Eles sabiam que Deus tinha sua mão sobre Moisés. Bem, agora, se pudesse simplesmente saber aquela mesma coisa que nosso grande líder, o Espírito Santo, Deus o tem enviado a nós, e Ele é o nosso líder, e não importa o que o mundo diga, ou quanto eles riem de você e zombem de você, nós seguimos o nosso líder. Deus enviou o Espírito Santo para ser o nosso líder. Bem, ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu estarei convosco e mesmo em vós até o fim do mundo. Assim nosso grande líder está conosco, o Espírito Santo. Agora, nós devemos seguir este líder e fazer exatamente como ele diz para nós fazermos.
E este líder jamais nos tirará do caminho. Ele sempre vai nos manter no caminho. No caminho, qual caminho? No caminho do Evangelho, no caminho da obediência ao Espírito. Ele nos manterá exatamente no caminho da Escritura, da Palavra de Deus, todo o tempo. Porém, ele jamais vai para um lado por alguma coisa. Jamais vai a extremos. É isso que o profeta quis dizer. E neste lado por alguma outra coisa, não, mas ele ficará bem direto no meio do caminho, nas Escrituras. E Moisés tinha uma direção que ele ia levar Israel. E seguir então bem do outro lado do Mar Vermelho, bem do outro lado do Jordão, bem dentro da terra prometida, exatamente através do deserto. Não foi Moisés quem saiu da linha, não foi Deus que saiu da linha, foi o povo que saiu da linha. Foi o povo que causou o problema. Então pensemos nestas coisas agora. Perdoe-me. Moisés como líder, ungido, finalmente, quando ele tinha mostrado ao povo, através de sinais e maravilhas que Deus sozinho poderia fazer, ele realizou estes sinais e maravilhas diante dos anciãos de Israel e diante de Israel, até que eles ficaram convencidos que este Moisés era um ungido que estava para tirá-los deste país, para aquela terra graciosa que lhes havia sido prometida por Deus. Então, quando eles viram estas grandes coisas que Moisés fazia em nome de Deus, eles estavam querendo segui-lo. E ele os tirou para fora e os conduziu através do Mar Vermelho. A travessia foi sobre terra seca e para dentro da jornada do deserto, que significa tempo de provas. Deserto, tempo de provas. É um tempo de provas. Para todos nós, cada um de nós temos um tempo de prova. Quando um companheiro recebe Cristo como seu Salvador, tudo fica maravilhoso, lá no alto, sobre o telhado. Mas antes que este homem possa vir a receber o batismo do Espírito Santo, esta pessoa, ela deve primeiro ter um processo de santificação. Ela deve ter um tempo de teste em sua vida. Todos vocês tiveram. Esta pessoa teve esse tempo de teste. Todo filho de Deus que vem para Deus, primeiro é corrigido, açoitado e castigado. E se não pudermos suportarmos a correção, então isto mostra que não somos filhos de Deus. Nós somos bastardos e não filhos de Deus. Se não suportarmos a correção, a Bíblia disse, porém, se suportarmos a correção, sabendo que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, então nós somos filhos e filhas de Deus. Então Ele nos sela com o Espírito Santo até o dia de nossa redenção. Vejam, aquilo é a correção, a força, a coisa que passamos. Israel, como um tipo histórico, teve que tomar esta correção. Passou por estas correções. E agora, quando eles estavam no Egito, e Deus enviou Moisés, e ele estendeu sua vara, e moscas e piolhos vieram sobre a terra, ele a estendeu em direção ao sol, e ele se pôs, o sol se pôs, ele a estendeu sobre as águas, e as águas se tornaram sangue. Ora, Israel estava em Canaã, Israel estava em Gósen, simplesmente tendo um tempo glorioso. O sol nunca se pôs, as pragas jamais os tocaram, porque eles simplesmente estavam tendo um tempo maravilhoso. Exatamente como você fez, quando você foi salvo, tudo foi maravilhoso. Os pássaros cantaram diferente para você, e todos eram amáveis, e que coisa, como tudo estava simplesmente excelente quando você primeiro foi salvo. Então, vem o tempo penoso logo após isso, vem a correção, vem o tempo de santificação, santificando-se a si mesmo das coisas do mundo, deixando de lado o embaraço e o pecado que te rodeia. Você
homem teve que parar de fumar, teve que parar de beber, parou com sua ida aos salões de sinuca, todas as suas reuniões noturnas de jogos de baralho, todas aquelas coisas, você teve que santificar-se a si mesmo delas, pela fé no sangue de Jesus Cristo, santificando-se. Vocês, mulheres, deixaram seus cabelos crescer, encompridaram seus vestidos e agiram diferente do que vocês estavam agindo. Tempo de santificação. Muitas vezes, eles rebelaram e voltaram. Bem, aquele não era um filho de Deus, aqueles que voltaram. Um filho de Deus olha direto para o Calvário. Um filho de Deus nunca volta atrás. E sabe que aquilo é para o seu bem. Assim, então, aquele processo de tempo. Aí foi onde a grande queda veio em Israel. Quando este grande tempo de marcha apressada, então o povo começou a cair de um lado para o outro. Então, em suas conversas, eu destaquei aqui, conversas, em suas conversas. Bem, eles diziam assim em suas conversas: nós desejamos voltar ao Egito. Em suas conversas, eles diziam assim: as nossas almas detestam este pão leve. Em outras palavras, se eu tomasse historicamente agora, isto foi o que eles disseram. Agora, no dia moderno, hoje, sabe como seria? Pergunta o profeta. Oh, como seria a conversa daqueles que voltam atrás hoje? Como seria, profeta de Deus? Como seria? Oh, toda quarta-feira à noite tem reunião de oração. Todo domingo de manhã ter que voltar à igreja. E o que ouvimos? A mesma coisa sempre. O pregador se levanta e prega. Canta-se hinos, volta. Vejam, então você está indo como uma linha de dever. Você não está indo por amor. Você está dizendo: eu tenho que ir na igreja por dever. Você não é um adorador ainda. Um adorador vai para a igreja para se expressar diante do seu Deus, para louvar a Deus por sua bondade. Para cada palavra ele se firma sobre ela, simplesmente como um caso de amor. Um caso de amor. Se você estava saindo como uma garota porque você sabia que era um dever sair com aquela garota, um jovem que está namorando, ou você com aquele rapaz, quando você é jovem, você diz: a minha mãe quer que eu ande com este rapaz, é porque a minha mãe quer, mas eu simplesmente não posso suportar este rapaz, mas a minha mãe quer que eu saia, que eu namore com ele, que eu tenha companheirismo com ele, que eu me case com ele. É a minha mãe que quer. Você não obtém nada disto vindo ser você. Ou se isto for da mesma forma acerca da garota para com o rapaz, ou o rapaz para com a moça, você vai com ela, ela aborrece você, ela não te agrada, mas a mamãe quer que você ande com ela, porque ela é o tipo de garota que mamãe gosta. Vejam, isto aborrece você. Nenhum caso de amor existe nisso. Porém, você não se importa. Você não quer se aciar. Você não quer vê-la. Isto é uma coisa horrível. E quando ele vem te ver, você simplesmente deseja que ele se apresse e vá embora logo. Esta é a mesma coisa quando você diz: por que o culto demora tanto? Por que o pregador está demorando tanto para terminar este culto? O que a respeito de toda esta coisa e tudo? O que significa isso? Não estou entendendo nada. Para que falar isso? Bem, você não está em amor ainda.
você não está em sintonia ainda. Porém, quando você se firma realmente sobre toda a palavra, como o Espírito Santo nos advertiu nesta manhã, veja, firmando-se em cada palavra, aquilo pode ser o que ele tem falado a você. Firme-se. Esta é a vida eterna. Toda a palavra de Deus, vida eterna, é uma alegria ir à igreja. Sob qualquer circunstância, se estiver quente, se estiver frio, indiferente, se o povo é barulhento, se o povo é resmungão, ou o que quer que eles estejam fazendo, ainda assim é uma alegria ouvir a palavra do Senhor. Ah, então você está em amor com Cristo? Veja, você gosta de ir à igreja? Bem, querida, chegou o domingo novamente de manhã. O marido disse para a esposa, né? Novamente domingo. Domingo de manhã, temos que ir para a igreja. Novamente. Eu acho que temos que banhar os pequeninos e descer para lá. Oh, isso é cansativo. Veja, você não está em amor para com Deus. Mas se você estiver realmente em amor, você simplesmente não pode esperar até que domingo de manhã chegue. Você simplesmente tem que descer lá com eles. E nós temos e sair, o povo de Deus está ali, eles não aborrecem você não, ora, eles são os irmãos e irmãs. Como eu costumo dizer, você fica tão espesso como um melaço de sorgo numa manhã fria. Não escorre, né? Um melaço grosso não escorre. Ou você tirar ele do pote, você vira ele. Bom, o Tito sabe disso, né? O mel é bem grosso, né? Então é firme. O cristão é firme. É como um melaço de sorgo numa manhã fria. Ele não escorre. Isto simplesmente permanece junto ali, você sabe, gruda, firme. Agora esta é uma expressão rude, diz o profeta, mas ela está tentando te deixar saber o que eu quero dizer. Veja você gruda, você está junto. E quanto mais frio ele fica, mais firme ele gruda. E esta é a maneira que isso deveria ser conosco. Quanto mais frio, mais juntos ficamos. Quanto mais frios, mais juntos ficamos. Aleluia! Quando os amigos terrestres abandonam, ainda mais próximos a Deus ficamos. É que amamos um ao outro. Não é porque somos alguém, mas é Cristo no outro que amamos. Vê você? É Cristo no outro que amamos. Deus que está em nossos seres, que nós amamos. Agora, nós gostamos de nos ajuntar. Nós costumávamos cantar o velho hino, benditos laços que nos unem, nossos corações no amor cristão. O companheirismo de mentes semelhantes é igual aquele lá de cima. Vem? O companheirismo de mentes semelhantes é igual aquele lá de cima. Ante o trono de nosso Pai, nós depositamos nossas orações ardentes, os nossos temores, as nossas esperanças, os nossos alvos são somente um. Só temos um alvo: Cristo. Os nossos confortos, os nossos cuidados estão em Cristo. Vem colocando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Vem, sim, Senhor. Quando alguém tem tido uma bênção, nós ficamos todos felizes com isso. Quando alguém fica triste, todos nós ficamos tristes com ele. Nós queremos ficar todos juntos. Agora, esta é a maneira que estamos supostos a ser. E esta é a maneira que Israel estava suposto a ser. Mas isso se tornou um incômodo. Oh, este velho pão leve, diziam eles, pão de anjos. Bem, o que nós queremos com este velho pão leve?
nossas almas repugnam esta coisa. E tudo está errado. E este velho maná que cai de fora toda noite, ora, nós preferiríamos ter algum alho, o alho poró do Egito. Veja você, seus corações não estavam preparados para a jornada ainda. Eles não estavam preparados para a jornada ainda. E é paralelo, o Brana está mostrando aqui para nós esse paralelo do povo de Israel, do povo judeu e o povo gentílico. E quando um homem ou uma mulher começa a reclamar acerca de ir na igreja, eles ficam tão enjoados de ir à igreja, eles não estão prontos para a jornada ainda. Isto é certo. Há algo errado em algum lugar. Oh, mas quando você ama a Deus, e achando que você vai para o céu, e todos vocês vão juntos, ah, que companheirismo, que alegria divina, inclinando-se nos braços eternos, oh, que abençoada paz com o meu Senhor tão perto, inclinando-se em seus braços eternos, que nós cantamos aqueles hinos, nós compartilhamos nossos pesares, as nossas cargas, mutualmente levamos, e sempre pelo outro flui uma simpatizante lágrima. Quando nos separarmos, isto nos dá dor interna, mas nós continuamos unidos no coração. E esperamos nos encontrar na próxima reunião de oração. Se o Senhor, ainda unidos em oração. Agora sim, né? O profeta disse. Nós já estamos nos preparando para a jornada, então. Vejam, vocês estão prontos para encontrar a terra prometida, então. Nos tempos de prova, existe a terra perigosa, existe o deserto. Nos tempos de prova, Israel, em seu tempo de prova, passou a discutir e exasperar um com o outro, discutir um com o outro, repugnando o pão, e eles desejavam voltar ao Egito novamente. Então eles começaram a reclamar a respeito do seu líder. Oh, eles estavam com medo que ele os estivesse conduzido por um caminho errado, após ele ter mostrado a si mesmo ser um líder, e Deus tinha provado que ele era um líder. Bem, talvez nós tenhamos agido um pouco fanaticamente, eles disseram, e talvez nós tenhamos descido todos de pé errado, ou algo assim. Veja, eles estavam falando contra Deus e contra Moisés, Deus e seu líder. Agora, quando chegamos a um lugar dizendo, eu não sei se a palavra diz isto ou não, eu não sei a respeito do Espírito Santo, eu estou um pouquinho céptico daquilo, eu não estou crendo mais totalmente, não. Eu creio até aqui, mas esse aqui eu não creio. Eu conheço outros que não vêm. Vá para o Egito, vem. Porém, se você estiver realmente determinado a permanecer na estrada, permaneça exatamente com o líder, o Espírito Santo. Fique exatamente com a palavra, e se você permanece com o Espírito Santo, isso te manterá na palavra, correto? Isso te conduzirá diretamente ao longo da linha, a vereda da palavra. Não tenha medo da palavra. Ela não prejudicará você em nada. Ela apenas te ajudará se você estiver prejudicado. Ela sarará suas feridas. O Espírito Santo te curará. Agora, por que, diz o profeta, ter medo desta palavra? Por que ter medo dela? Agora nós observamos que ao longo desta estrada, após eles terem ficado assim, eles vieram ao lugar de Horebe. Horebe. Então nós concluímos. Vamos separar aquele nome, Horebe. Isto é onde o nome Horebe significa um lugar árido, ou um lugar deserto. E quando nós saímos do companheirismo, uns com os outros na igreja, e saímos do companheirismo do Espírito Santo, isso nos traz a um lugar árido, nos traz a um deserto, nada vivo, tudo traz espinhos sobre si. Vejam, um deserto, um pedacinho de cacto, com aquele espinho sobre si. Sabia você o que é um cacto? Sabe você o que é um cacto?
cheio de espinho, aquilo é uma preciosa folhinha tenra que não teve nenhuma água jogada sobre ela. Ela se enrola tão firme até que vira um espinho. E quando você vê alguém assim, talvez seja uma preciosa alma que poderia ter sido aguada corretamente. Teria sido uma folhinha tenra ou alguma coisa assim, mas ao invés disso, ela se enrola até que se torna um espinho, simplesmente fincando em tudo e em todos, você sabe? Encontrando falhas, só vendo falhas, não vendo as qualidades. A única coisa que ela necessita é de uma água do Espírito sobre ela, isso que ela precisa. Ela simplesmente necessita de um reavivamento, com uma trégua, um descanso, um refrigério do Senhor. Isto desenvolverá seu pequeno ser normalmente, se você puser água nela. Se você puser água nela, ela vai ser uma folhinha tenra. Mas isto é onde aqueles que vivem naquele lugar têm que sofrer com as condições daquele lugar. E aqueles que desejam viver naquele tipo de atmosfera, de onde tudo está simplesmente confundindo e irritando, e discutindo, oprimindo daquela forma, vem, você simplesmente viverá sobre aquela atmosfera. Isso é tudo. Mas nós não precisamos viver ali sobre aquela atmosfera. Não é necessário que permaneçamos ali. Não é necessário. Nós temos o Espírito Santo conosco. A docilidade do Espírito. Agora, este Horebe era o lugar onde Deus desanimou com o povo. Porque eles assombraram neste lugar e chegaram nesta condição. E ele os trouxe bem em torno dele, porque eles não andavam no caminho. Eles saíram da estrada principal, saíram para este lado da estrada. Então isso fez com que Deus fizesse alguma coisa que era terrível. Ele fez com que Deus ordenasse a Moisés a tomar a vara do julgamento com que ele tinha julgado a nação e ferisse a rocha para produzir água. Agora há uma linda lição aqui, se pudéssemos obtê-la, vejam. Uma linda lição. É porque nós ficamos tão fora do centro. Vejam, e porque nós ficamos tão fora do centro, e ligados ao mundo, às coisas do mundo, isto fez com que Deus tomasse os julgamentos do mundo e ferisse em seu próprio Filho com isto, no Calvário. Para que pudéssemos sair livres. Vocês veem o que eu quero dizer? Agora, a fim de trazer estas pessoas a alguma água, após elas chegarem lá, este lugar árido tornou-se um Calvário. E lá Deus disse a Moisés, ele disse, pegue a vara e os anciãos e prossiga. E eu estarei na rocha diante de você, e esta rocha era Cristo. E Moisés, com a vara que ele tinha trazido o julgamento sobre a nação de Israel, pegou esta mesma vara e feriu os julgamentos de Deus sobre a rocha. Vem? Ele levou os pecados do povo sobre esta vara, a qual ele deveria ferir as pessoas. Ao invés de ferir as pessoas, ele feriu a rocha. A rocha tipificava Cristo. Através da obra de Deus, trouxe salvação, trouxe água ao povo que perecia com sede. Ela trouxe vida a um povo moribundo, e isto foi o que Deus fez, tomando seu cetro de uma vara de julgamento, enrolando meus pecados e os seus pecados em torno desta vara, quando ela deveria nos ter ferido. Porém, ela feriu a Cristo, que dele jorrou águas, os quais significam Espírito. O Espírito Santo veio dele para nos dar vida. Agora nós temos vida eterna. Agora aquela rocha era Cristo. Agora nós queremos observar. Nós queremos observar isso. Aquela rocha seguia Israel. Aquela rocha seguia Israel. Aquela rocha era Cristo, Jesus. Parágrafo 148.
Jesus, quando ele esteve aqui na terra, quando ele morreu, sua alma desceu ao inferno e pregou aos espíritos que estavam em prisão, as almas em prisão que não se arrependeram no longo sofrimento dos dias de Noé. Eu quero ler compassadamente aqui para entendermos. Seu corpo foi para o sepulcro, porém, antes dele morrer, ele encomendou o seu espírito nas mãos de Deus. Seu espírito foi para Deus, sua alma foi para o inferno e seu corpo foi para o sepulcro. E Jesus foi barrado da ressurreição até que as Escrituras pudessem ser cumpridas. Ele não pôde voltar, porque ele tinha que ficar no sepulcro. Se não houvesse uma lei para isto, filhos e filhas de Deus criariam um mundo. Se não houvesse uma lei para reter, filhos e filhas de Deus criariam um mundo aqui fora e viveriam uma vida particular dentro deste mundo. Você tem um poder em si para fazer isto. Se você obteve uma sombra do poder de Deus em você, você tem poder para fazer isto. Deus é onipotente. Vem o que eu quero dizer? O poder que está em você fará. Você poderia falar e um mundo viria à existência. E ir viver nele. Aleluia! Aí está você. Isto é que é o poder da igreja agora. Porém é controlado por uma lei. E esta lei não é guardando um grupo de mandamentos. É uma lei de fé. Jesus disse, todas as coisas são possíveis àqueles que crerem. E se você puder crer nisto, seja o que for que Deus conduzir sua alma a crer, isto é seu. Cada lugar que a planta de seus pés puder se colocar por fé, Deus te dá isto, amém. Isto é seu, você possui isto. Se você puder encontrar a chave para esta lei de fé que abre isto para você, você vê o que eu quero dizer? Aquele poder é controlado por, se você for um filho de Deus, se você for uma filha de Deus, aquilo nunca te deixará, aquilo está em você, aquilo fica com você o tempo todo, porém sua fé se afasta dele, mas ele continua ali. Aleluia! Quando você é salvo, Deus te dá fé para se levantar da sujeira da terra, sua fé supera as coisas do mundo. Como é sua fé? Sua fé naquele ato que Deus operou em você para torná-lo um filho de Deus. Você parou com a mentira, você parou com o seu roubo, você parou com sua bebida, porque sua fé levantou acima disso. Quantos milagres, né? E nós olhamos e nós dizemos, como que eu parei de fazer isto? Como que eu consegui? Eu pensei que eu jamais conseguiria. Mas aquela fé que estava lá dentro foi que virou a chave e você realizou aquilo. Você conseguiu. E você diz, consegui ser liberto daquilo. Um milagre de Deus. A sua fé te levanta acima destas coisas do mundo. Se você não o fizer, você não tem nenhuma fé. Pela fé sois salvos, e isto vem através da graça. Tanto quanto a sua fé for liberada, isto é o quanto poder você pode ter, porque em você habitam os poderes dos céus e terra. Deus habita em vocês, e vocês são filhos e filhas de Deus, amém, aí está você. Porém, é a sua fé. Jesus disse, de acordo com a sua fé, seja isto em você. Se você pode crer, todas as coisas são possíveis, verdadeiramente eu vos digo. Se disseres a esta montanha, mova-te, e não duvidares, mas creres naquilo que disseste, aquilo sucederá. Então, que tipo de pessoas temos que ser? Tendo fé nesse grande Cristo Redentor que vive em nós, esta rocha ferida, que jamais deixa a igreja. Eu estou sempre convosco até o fim do mundo, a sempre presente grande força de salvação e poder que derramou do Calvário para a igreja, a sempre presença do Deus vivo, a grande corrente, a rocha ferida que vai conosco em nossa jornada. Aleluia! Aleluia! Graças a Deus!
Se você pode crer, tudo é possível. Parágrafo 159. Esta é a razão. Andando diante de pessoas enfermas, quando ele me comissionou mais adiante, eu creio nisto. Deus disse que sim. Isto é como as visões acontecem. Deus prometeu isto. Deus não pôde mentir. Tudo acontecia na hora certa, no momento certo. Nunca falhou a visão do profeta. Creia nisto. Você deve crer. Tem que haver algo lá que abra aquele registro. Abra aquela coisa que te permita entrar nisto. O que necessitamos hoje não é orar por mais poder. Você já tem poder suficiente para fazer uma nova terra. O que você precisa é fé para usar aquele poder. O que você precisa é controlar aquela vida, é viver uma vida pia, de modo que quando você pedir a Deus qualquer coisa, você sabe, nós temos confiança em Deus disso. Nós sabemos, se guardamos seus mandamentos, Ele impedirá coisas ruins de nos andarmos com Ele. Deus andando conosco, que coisa! Eles não tinham senão uma coisa a fazer, eles não tinham senão uma coisa para fazer, que é permanecer reto no curso do caminho, não se desviar aqui, não se desviar para ali, mas permanecer no centro do caminho, no curso do caminho. A igreja não tem senão uma coisa a fazer hoje: permanecer no caminho. Eles tiveram uma coluna de fogo que eles tiveram para mantê-los num curso, por seguirem aquela coluna de fogo. Aquilo era o que os conduzia. Seu objetivo que eles podiam ver era aquela coluna de fogo. Eles a viram operando através de Moisés e eles sabiam que ele era o líder. Hoje nós temos a palavra. Hoje nós temos a coluna de fogo também. Nós seguimos a palavra. Nós seguimos a coluna de fogo também, eu digo, e nós vemos a palavra operando nos crentes, e nós temos que isto é assim, então, Deus operando conosco, confirmando a palavra com sinais, seguindo, nós ficamos com a palavra produz os resultados. Aleluia! Lá no Velho Testamento, lá nos dias que eles peregrinavam ali no deserto, era uma nuvem de dia, disse o profeta. A Bíblia assim o diz, e era uma coluna de fogo à noite. E quando aquela coluna de fogo à noite parava, Israel montava o acampamento, montavam suas tendas e paravam também. Quando aquela coluna de fogo andava, eles desmontavam todas as suas coisas e seguiam aquela coluna. Era a referência deles, era aquela coluna de fogo de noite. E de dia era uma nuvem, era uma referência. E eles andaram por todos aqueles anos no deserto e nunca encontraram os seus inimigos. Nunca! A coluna de fogo levava eles para longe de seus inimigos. A nuvem levava ele para longe dos seus inimigos. Esta mensagem é o auxílio do Senhor. Esta mensagem é a coluna de fogo para nós. E se apegarmos, se nos apegarmos a ela, ela nos leva para longe das enfermidades, ela leva-nos para longe da infelicidade, ela nos leva para longe das doenças, ela joga para fora todas as coisas que nos atrapalham de viver uma verdadeira vida cristã. Profeta Uru, Senhor, mantenha a enfermidade longe das nossas portas. Mantenha a enfermidade longe das nossas vidas. E a mensagem dentro de nós, automaticamente, ela faz isso. A mensagem, porque a mensagem é luz. A mensagem é luz. Se nós apagarmos a luz desse salão aqui, vai ficar escuro, tudo escuro. Mas quando nós apertarmos o interruptor, as trevas vão embora. Esta mensagem é a luz. Esta mensagem nos mantém longe da incredulidade. Esta mensagem nos mantém longe daquilo que entristece a Deus. Portanto, esta mensagem
com tudo isso que ela nos prepara para o arrebatamento. Ela nos dá condição para servir a Deus melhor. Ela nos dá condição para subirmos com Ele. E por que não apegarmos a ela, irmãos? Oh, Senhor Jesus, ajuda-me. Ajuda-me a agarrar esta mensagem, ó Deus, a viver por ela, a sentir, Senhor, que o Senhor, ó Deus, nos ajude, Pai, nos constrange. Nunca deixe nos desviar desta mensagem, Senhor. Nos afastar desta mensagem, ainda que ela nos fire, Senhor. Ainda que ela vá contra os meus pensamentos, eu desejo estar abraçado com esta palavra, com esta mensagem, que é a coluna de fogo para os teus filhos nesta era. A luz, a coluna de nuvem de fogo que nos alumia o nosso caminho para podermos andar em segurança, Senhor. Obrigado por todas as tuas bênçãos. Obrigado pelo culto desta noite, por esta mensagem, Senhor. Vivifica ela nos nossos corações. Humildemente nós pedimos a Ti, Senhor, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Não se esqueçam da Santa Ceia. Se Deus permitir, no sábado estaremos reunidos para mais uma Santa Ceia do Senhor. Não se esqueçam de orar pelo culto de Santa Ceia e também orar pelo ministério de São José dos Campos, Taubaté. Lembre dos pastores em oração. Que Deus acompanhe cada um no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém.